Várias vezes, pregações, pastores falam sobre quanto que nos faz mal quando nós estamos presos no passado. Preso nas nossas angústias, preso nas nossas faltas de perdão, preso em coisas que aconteceram. E quando a gente fica prisioneiro do futuro? E quando nós, o tempo todo, ficamos especulando o que vai acontecer e não encontramos paz dentro de nós? Quando você fica preso no passado, você já sabe o que aconteceu. Só cabe a você se libertar disso, porque não tem como voltar ao passado, não tem como mexer no passado. Mas quando você fica preso no futuro, você fica preso em meio a inúmeras expectativas, a inúmeras projeções, e a sua mente não para. Você anula a sua fé, você anula os propósitos de Deus para a sua vida, você começa a dar legalidade para um monte de coisa. E uma coisa que o pastor tem nos ensinado, eu já vou entrar aqui na palavra, é como nós devemos mudar a nossa energia. Satanás, ele é esperto, ele não pode ler a sua mente, mas ele lê seu comportamento, ele lê suas falas, ele lê o que você coloca no zap para alguém, ele escuta o que você fala no telefone, e ele faz todo um panorama do que está acontecendo com você. E quando você muda a sua energia, quando você começa a ficar naquele movimento de pensar no futuro, da sua mente não parar, de você não conseguir dormir, de você se preocupar de forma extraordinária, fora do comum, você começa a criar grilhões e ficar preso no futuro. E Deus tem me falado isso, porque a nossa igreja, nós temos muitas pessoas presas no futuro. E todas as vezes que eu subo no altar, eu sempre trago as minhas experiências, porque primeiro corta em mim. E o ano de 2024 foi o ano em que eu tive que me libertar desse futuro. E Deus usou algumas pessoas, o irmão Carlos, a irmã Tânia. Lembra quando o Senhor me deu o pedacinho do livro? Depois usou o pastor e a pastora, me chamaram para conversar. Porque Deus estava ali. Cuidem dela, ajudem, porque ela está presa no futuro. E como é que a gente pode se libertar disso? Como é que a gente pode se posicionar diante disso? Eu convido a igreja a abrir comigo em Filipenses 4, versículo 6 e versículo 7. Filipenses 4, 6 e 7. Não vivam, igreja viva, preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus. Não é a paz do homem, não é a sua paz, é a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Amém? A cura, a libertação do teu futuro está aqui na palavra do Senhor. Irmã Vanessa, então você está querendo me dizer que eu não posso pensar no futuro, que eu não posso projetar? É claro que nós devemos pensar e projetar. Mas a partir do momento em que você começa a ficar escravo, conjecturando o que pode acontecer e você não se liberta disso, você anula o poder de Deus e você começa a dar legalidade para que Satanás brinque na sua vida. E aí nós vamos falar sobre um monte de coisa, porque eu também não vou ser legalista ao ponto de dizer que nós precisamos sim cuidar do nosso espiritual, mas também precisamos cuidar do físico. E nós vamos chegar nisso daí também. Atualmente, viver plenamente o presente é uma tarefa difícil e aparentemente impossível. Nossas expectativas, quando projetadas, sempre estão no que está por vir e tornam-se grilhões,
Os grilhões, eles são ferramentas que prendem os nossos pés, impossibilitando a nossa caminhada e sobrecarregando nossas mentes através da ansiedade, através da depressão, através da falta de fé e da certeza e da anulação do poder de Deus nas nossas vidas. Hoje, o Espírito Santo do Senhor quer dar um recado para a igreja. E o recado é o seguinte: não morra na ansiedade. Não morra na depressão. Não morra na falta de fé. Não morra no futuro. E quando a gente fala isso, nós temos alguns passos a se seguir. Nós temos coisas a fazer enquanto igreja. Nós temos uma liderança que, efetivamente, cada vez mais, quando eu paro para ver a vida dos outros, quando eu paro para ouvir histórias, quando eu paro para, principalmente lá no trabalho, e eu vejo coisas que aconteceram no casamento, coisas que aconteceram com a pessoa numa situação, eu falo, caramba, nós temos uma igreja diferenciada. Porque lembrem-se vocês, quem está aqui desde o início e quem chegou agora, nunca se esqueça de que a história do Viva não começou do coração do homem. O Viva se forma no coração de Deus. O Viva se forma no coração do Pai, que chamou o pastor e que usou a pastora para dizer, ei, você precisa cuidar das minhas ovelhas. Ah, mas eu não quero, não é sobre você, é sobre mim. A partir do momento que a gente entende que a nossa igreja não foi criada por uma conjectura de um homem, que um homem quis, vou criar, agora sair daqui, vou criar. Não, não foi assim. Pelo contrário, esse homem tentou de alguma forma fugir, né, pastor? E o pastor ia fugindo daqui, fugindo de lá, e a gente lá naquela coisa, para onde a gente vai, eu mais perdido do que segue em tiroteio, tentando ir para uma igreja, não é aqui, não é lá para onde eu vou. E aí e Deus usa o coração da pastora, da mulher de Deus, que é companheira, base também familiar, para dizer, você tem um chamado. E ai de você olhar para trás e não cumprir. Não seja como Jonas. Vá para onde eu estou te mandando. A partir do momento que a gente entende que a nossa igreja não nasce do coração do homem, eu consigo entender que toda a instrução, tudo que é falado aqui, é o próprio Senhor que tem um cuidado e deseja falar com a sua igreja. E quando eu entendo, e quando Deus me traz, porque esse ano foi um ano em que eu fiquei a metade do ano presa no futuro. Presa nos sonhos, presa em especulações, presa num medo, num desespero. Quantas noites eu fiquei acordada, só pensando no que poderia acontecer. E aí o ano se finda, tudo que eu imaginei, olha para mim, tudo que eu imaginei, não foi nada do que eu pensei. Absolutamente nada. Todo o meu medo, meu nervosismo, meu desespero. E quanto mais você fica pensando, mais você aperta o grilhão no seu pé. Sabe aquela prisão que quando você coloca a pessoa, quanto mais a pessoa se mexe, mais apertada fica? É assim que Satanás faz. Ele só te convida e te sugere a ficar presa no futuro. Mas quem pega a malinha, e decide ir ficar lá é você. Mas, irmã Vanessa, é muito fácil falar, né? É muito fácil falar. Nós vivemos hoje num mundo em que nós temos muitas questões sobre a ansiedade, sobre a depressão. Irmãos, é claro que eu sei. Claro que eu sei. Vocês já estão olhando para uma pessoa que também faz terapia, que também tem buscado ajuda no mundo físico, mas entendendo que a palavra do Senhor é quem me guarda. Entendendo que é a palavra de Deus quem me sustenta e que se eu sou uma serva do Senhor, Satanás nenhum do inferno vai se levantar para poder me prender no futuro e anular a minha fé, porque a minha vida tem sido regida debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero que vocês saiam daqui com essa certeza e com essa convicção, pedindo para que o Espírito Santo do Senhor proporcione a cura e que você viva um dia de cada vez, mas entendendo que é a palavra do Senhor quem te guarda.
E se em algum momento você querer, ou pensar, ou perceber que você está preso num futuro, que você não está dormindo, que você está anulando a sua fé, lembre-se da palavra do Senhor e repreende as ações do inimigo debaixo da palavra de Deus, assim como Jesus repreendeu Satanás no deserto. E eu convido para vocês a gente pensar sobre alguns passos que têm que ser seguidos. Essa semana aconteceu uma situação na minha casa e que uma coisa que o pastor vem falando, principalmente no curso sobre batalha espiritual, que o Satanás anda ao redor e ele vê quando você muda a sua energia. Ele vê quando alguma coisa acontece e você começa a dar muita importância para aquilo. Importância ao ponto de você ficar extremamente preocupado, de você não dormir, de você ficar pensando. Ele, tá mudando a energia dela aqui. Então, já que tá mudando, que ela tá começando a ficar desesperada, então é aqui que eu vou ficar. É aqui que eu vou alimentar. É aqui que eu vou ficar. E essa semana aconteceu uma situação e eu pedi a Deus um direcionamento porque eu estava começando a mudar a minha energia. Eu estava começando a dar muita importância para aquilo. E aí Deus falou comigo, Deus falou com o Mário também, e falei assim, acabou. Eu falei para Deus, acabou. A minha vida está regida no Senhor. E todas as vezes que eu tento, por eu mesma, dar legalidade e querer arrumar minha malinha e ficar presa no futuro, Deus me lembra do meu passado. O passado não serve só para você visitar as suas dores, mas o passado serve para você lembrar do que Deus fez na sua vida. O passado serve como forma de você se renovar, de você encher-se de esperança e entender que se até aqui Deus foi contigo, por que que Ele não será com você no seu futuro? Por que você está preocupada, sem dormir, ansiedade, depressão, crise do pânico, TAG, que agora é transtorno de ansiedade acelerada, síndrome do pensamento acelerado? Por que você está preso em todas essas prospecções se no teu passado Deus te sustentou até aqui? E quando eu lembrei disso, eu falei, quer saber de uma coisa? Me dá esse negócio aqui. Era por conta de um objeto. E aí o pastor já ensinou sobre a gente retirar coisas da nossa casa, retirar coisas, e o Espírito Santo está falando, tira. E a gente, não, é bobeira, tira. Não é bobeira, tira, quer saber? Me dá aqui. Mário ficou em casa e falou assim, eu vou fazer. Me dá. Entrei no carro e pedi a Deus, me direciona. Aonde eu devo colocar isso? E entregar para Satanás, porque dentro da minha casa isso não fica mais. Dentro da minha família isso não fica mais. E eu fui para esse lugar, foi essa semana. Cheguei num lugar escuro, um terreno baldio. Ali eu desci do carro sozinha, liguei meu pisca-alerta. Não façam isso se Deus não orientar, porque eu estava sob a orientação do Senhor. Deus falou, é aqui que tu vai colocar. Peguei esse objeto, coloquei ali, e ali eu desci e falei assim, deixa eu explicar uma coisa para você. Satanás do inferno, eu sei que você está aqui perto me olhando. Sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família, tu não tens autoridade. Assim mesmo, gente, eu gritava sozinha. O pessoal passava assim, teve um rapaz que passou com o carro, até diminuiu porque pensou que fosse uma doida ali, sozinha. Mas só Deus sabe, a palavra de Deus diz que o mundo, as pessoas do mundo acham que nós somos loucos, mas é a minha fé, é a minha família. Era a minha posição diante de uma batalha espiritual. Porque eu estava começando a perceber que a ansiedade estava começando a querer tomar conta de mim. E sobre a minha casa não toma mais. Sobre a minha casa, jamais. E sobre a tua também, Deus manda dizer que não. Se posicione no Senhor. Porque Deus tem guardado a sua vida. Não faça sua malinha e vai parar no futuro, porque morrer no futuro, nenhum momento é a intenção de Deus. Deus é o Deus do presente, Ele te guarda aqui hoje, no agora. Se Ele sustenta os passarinhos, se Ele dá de beber, dá de comer para a natureza, por que Ele não fará isso com você? E ali no meio, eu comecei a clamar ao Senhor, debaixo do sangue do Senhor Jesus, eu determino, eu retiro toda legalidade, toda quebra de maldição hereditária, Foi. E eu falei para Deus, a partir de hoje, isso não tira mais o meu sono. A partir de hoje,
Eu saio do futuro, porque o futuro é o Senhor quem guarda, porque eu estou debaixo da promessa e dos propósitos do Senhor. Amém? E quais são os passos para a gente fazer? Quais são os passos que a gente tem que ter para poder se libertar disso? Primeiramente, gente, faça os seminários, as aulas, faça o curso de batalha espiritual, como nós temos aprendido na nossa casa, a nos posicionar, a repreender todo e qualquer tipo de ilegalidade, de maldição hereditária. Isso também é importante. E o primeiro tópico fala sobre libere a oração e liberte-se do futuro. A oração não é somente um caminho para a concretização de pedidos. Oração é a nossa arma de guerra junto com a palavra do Senhor. Estão conseguindo entender? A oração é a nossa batalha, é a nossa arma de guerra. É aquilo que, juntamente com a espada do Senhor, a nossa Bíblia, nós vamos de encontro a toda seta do inimigo para fazer cair por terra. Não tem que ter medo. Tem que ter posicionamento. Não tem que ficar com medo de Satanás. Na hora que eu estava indo, eu fiquei meio assim, Satanás querendo botar o medo, está escuro. Eu falei, problema que está escuro. Problema que eu estou aqui sozinha. Eu estou debaixo da autoridade do Senhor e nada vai me parar de fazer isso que Deus mandou eu fazer. Nada. Pode passar quem for, pode pensar que eu sou doida, podem pensar que eu sou maluca, mas eu sei porque eu estou aqui. E eu estou aqui debaixo da autoridade do Senhor, dando legalidade para que Deus venha agir na minha vida e cair por terra toda a obra do inimigo. E aí eu convido vocês a entender, é rapidinho, um vídeo de 4 minutos. Vou acelerar na minha mensagem. Existe poder na oração. Lembre-se de sempre utilizar esse poder quando o inimigo tentar te aprisionar no futuro. Eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo. É sobre um médico falando sobre a questão da oração. Pode colocar para mim, por favor. O batalhão não se reproduzir, você deixa, senão não tem necessidade. Porque é sempre o bicho, você está sempre trocando. Mas se só aqueles neurônios estão fazendo a sua função, não precisa reproduzir. Então, como que eu reproduzo o neurônio? Quando eu preciso dele, quando eu estimulo ele. E como que eu faço para estimular o meu lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão? Acredite se quiser, eu me surpreendi ao estudar isso e vi realmente um grande choque. Oração. Não existe nada que aumente o fluxo sanguíneo para o lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão, do que a oração. A quanto extraordinário. Eu lhe digo, eu faço uma ressonância que eu consigo fazer no Hospital de Manaus, que é uma ressonância funcional. O que é isso? Eu boto o paciente dentro da máquina de ressonância magnética e de repente eu boto ele para escutar alguma coisa. Aquela área da audição no lobo temporal vai ficar vermelha com encher de sangue. Eu coloco ele para ver alguma coisa, eu falo, abre o olho. Ele abre o olho e ele vê alguma coisa, aquela parte do lobo occipital dele enche de sangue. Quando ele começa a orar, a parte do lobo pré-frontal dele aumenta em 7 ml por minuto a quantidade de sangue. Em oração. Fantástico. Então, eu queria fazer eu não orava, meu amigo. Eu não orava. Então, aí fica, isso hipertrofia o cérebro. Sabe o que eles começaram a ver? Que a descarga dopaminética é tão grande quanto do amor. Só que ele libera também vasopressina, norepinefrina e cortisol, porque a oração, ao contrário do que a gente pensa, ela não te relaxa como meditação, ela te estimula. Ela estimula o teu cérebro. Ela te faz uma conexão que você parece que não tinha. Aí eu vou entrar no ponto de Deus no cérebro, que também está lá, pelo incrível que pareça. O que mais que está lá dentro? O ponto da gratidão. Quando eu exerço a gratidão, aquilo ali enche de sangue. Também. Quando eu tenho empatia, aquilo ali enche de sangue, quando eu coloco no lugar do outro. Aquilo enche de sangue. E nesse estudo de um estudioso chamado Andrew Milner, que fez o capacete do livro de Deus, que eu vou falar, ele descobriu que aumentava o volume de sangue. Ele falou, cara, será que se eu botar esse pessoal orando durante 8 semanas, o volume fica ainda maior que os 7 ml? Ele descobriu que não. Fica nos 7 ml, mas ele descobriu uma coisa incrível. Havia uma hipertrofia do córtex pré-frontal 8 semanas depois. Aumentou de tamanho. Desenvolveu. E isso significa... Aumentou a massa. Aumentando a massa do lobo pré-frontal, significa também que a pessoa vai ter mais facilidade de tomar decisões corretas. Corretas. Eu te pergunto, eu malhando o meu bíceps e eu não malhando o meu bíceps,
Eu preciso carregar um peso para levar para fora da minha casa. Qual vai ser a pessoa que tem mais facilidade? Aquela que malha o bíceps ou que não malha? Se eu preciso tomar uma decisão na minha vida e eu estou sendo estimulado pelo meu lobo límbico, mas é o meu lobo pré-frontal que vai tomar a decisão, de onde vai vir a melhor decisão? Aquela pessoa que é ambientada a orar e que é ambientada a ter gratidão, ou aquela que nunca ora? Pode parar, por favor. Quando eu recebi esse vídeo essa semana, o pastor falou que já tinha visto, algumas pessoas já tinham visto, e eu estava justamente nesse processo de montar, de pensar sobre a pregação e a ministração. E no tópico 1, quando Deus fala para mim, libere a oração e liberte-se do futuro, e quando eu me encontro com isso, é a ciência, mostrando que Deus, Ele faz tudo perfeito. A nossa oração aumenta o nosso lobo frontal é responsável pela tomada de decisões. Então, quanto mais eu oro, quanto eu mais busco a presença do meu Senhor, mais eu tomarei as melhores decisões que estarão debaixo do Espírito Santo do Senhor. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus comprovada na ciência. Confie na provisão e no cuidado de Deus. O passado pode ser uma grande ferramenta para sermos libertos no futuro. O controle pertence ao Senhor. O controle não pertence a você. Não adianta ficar morrendo, pensando e duvidando e não crendo e tendo medo e tendo crise. Não pertence a você. Você tem controle do futuro? Não temos. Você pode achar que tem controle do presente, mas também não tem. Porque às vezes a gente toma decisões agora e daqui a 2 segundos a nossa decisão não foi a melhor, não foi assertiva. Não somos capazes de orar e muito menos de confiar. Tudo vem de Deus. Logo, reconheça suas fragilidades e peça ajuda. Irmã Vanessa, eu não consigo. É claro que não consegue. A tomada de decisão... Tudo vem do Espírito Santo. Nós devemos estar com o nosso coração aberto para que Ele nos condicione para isso. Nós temos que estar com o nosso coração aberto para que Ele venha nos orientar e nos mostrar. A partir do momento em que eu me enfio no futuro e fico presa ali, somente o Espírito Santo do Senhor consegue te tirar de lá. Só. Mais ninguém. E hoje Deus manda te dizer para você confiar nele. Para você entender que Ele é o seu Senhor. Para você entender que Ele sabe os planos que Ele tem para você. Quantas vezes a gente fica pensando nesse passado, e aí Deus falou para mim, linda, você está presa no futuro, sai daí. Aí Deus me mostra, olha só, vamos lá, volta 31 de dezembro de 2023, volta. Quando você teve tua crise, que você passou mal ali, volta. Caramba, você tinha tanto medo de tanta coisa. Foi um ano de tantas mudanças. Foi um ano de tanta coisa e você tinha medo de tudo isso. E no final, passou. E no final, tudo fluiu. E no final, tudo se ajeitou. Adiantou ter ficado várias noites sem dormir? Adiantou ter perdido a fome? Adiantou ficar com o pensamento acelerado? Adiantou tudo isso? Não adiantou de nada, porque no final, Deus me mostra, o ano está se findando, olha para tudo que eu fiz, todos os seus medos, todas as suas preocupações, todas as suas mazelas do início do ano, eu encarreguei de colocar tudo no lugar. Não foi fácil, teve muito choro? Teve. Teve desespero? Teve. Teve medo? Teve. Mas eu encerro o meu ano louvando ao Senhor, porque Ele é o Deus da minha vida e Ele só mostra que no meio da minha angústia, no meio da crise, no meio do medo, do desespero, Ele fala para mim e fala para vocês, eu sou o teu Deus, quem sustenta a tua vida. Eu cuido de você, eu cuido da sua saúde, eu cuido da sua mente, eu te liberto, eu te protejo, eu estarei com você, porque eu lhe dou a paz que excede todas as coisas.
A paz que vem de mim, que não vem do homem, que não vem do médico, que não vem do diagnóstico. A paz que vem de mim, que excede todo entendimento, toda a ação de Satanás nessa terra. É preciso que você encerre esse ano com a convicção e com a certeza de que Deus é na sua vida. Com a certeza e se libertando desse futuro. Ao enfrentarmos a ansiedade, podemos lembrar que temos disponível a paz em Cristo, independente das situações externas. Nós temos a falsa sensação do controle, do domínio. É natural o ser humano achar que ele pode dominar todas as coisas, que a gente tem controle sobre tudo. Eu estou passando por isso, é só procurar um médico. Vou procurar um médico certo, com um plano de saúde certo, que vai dar tudo certo. E às vezes tem tudo certo, tudo bonitinho. Chega lá, nada sai do jeito que você planejou. Porque nós não temos o controle de nada. Nós temos absolutamente de nada. Porém, preste atenção aqui, ó. Nós não somos os donos do controle remoto. A nossa vida e a dos nossos familiares estão fora do nosso alcance. Você pode fazer tudo que você possa imaginar. Mas tudo que você fizer não dá a garantia de que a sua descendência, de que o seu futuro será do jeito que você imagina. Então, Deus está mandando aqui, ó, pega esse controle remoto, tira da tua mão e devolve para o Senhor. Porque você não tem controle de nada. A partir do momento que você conseguir entender isso, Deus vai te libertar, Deus vai te ensinar e você vai conseguir aos poucos se libertar desse futuro, se libertar das crises, se libertar da ansiedade, se libertar do medo. Tudo é um processo. Respeite o processo, viva o processo e convide o Espírito Santo para ser o centro da sua vida. Embora a Bíblia forneça princípios espirituais, ela também nos ensina sobre a importância da sabedoria e da ajuda mútua. Nós somos uma igreja, nós somos uma arca. Nós somos um corpo. Ou vocês pensam que a arca se fala só sobre salvação? A arca não é só sobre salvação, mas também sobre apoio, sobre parceria. Enquanto comunidade, precisamos ajudar uns aos outros a romper com as cadeias do futuro. Porque eu faço parte da comunidade, então eu vou para a igreja, vou buscar a presença do Senhor, porque é a minha vida. É a minha vida. Então, se eu buscar a presença de Deus, salvação individual, eu não posso fazer nada pela vida do irmão, não. Está errado. Está muito errado. Porque eu sou resposta disso. Eu hoje, agora, Vanessa, do final de 2024, é resposta de pessoas que se preocuparam comigo. De pessoas que me cuidaram de mim dentro desse ano. Pessoas que olharam para mim, não só o pastor e a pastora, e falaram, tem uma coisa errada aí. Vamos embora. Somos contigo. Ou vamos orar pela sua vida. Ou você pensa que é só porque todo mundo que sobe aqui no altar está tudo bem, está tudo ótimo, a nossa fé está lá em cima, nada nos abala. Se Satanás vier, eu já mando o Xaramanai de volta para ele, está tudo bem. Não. Quantas vezes a gente sobe aqui arrebentado, com medo, com desespero, e eu tenho que ir aqui pregar para a igreja uma coisa que às vezes eu preciso sentir. Então, enquanto comunidade, nós precisamos nos ajudar. A salvação é individual, mas o processo para chegar lá, na vida dos outros, depende de nós também. O evangelho não é egoísta. O evangelho nunca foi e nunca será individual. Nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos orar pela nossa casa, orar pela nossa família, orar pela vida pastoral, orar pela família pastoral, orar pelas pessoas que estão aqui conosco, principalmente diáconos e obreiros da casa do Senhor. Vocês têm orado pela casa, vocês têm orado pela arca, vocês têm orado pelas pessoas que estão dentro dessa arca. Ou vocês têm vindo por vir fazer seu trabalho, orar só pela minha vida já basta. Nós precisamos, enquanto comunidade, nos abraçar e orar uns pelos outros. Porque depende disso também. Tudo debaixo do nome do Senhor Jesus. A ansiedade pode ser um desafio sério
E o cristão pode precisar de apoio, seja da sua comunidade, seja de profissionais qualificados como terapeutas e principalmente dos nossos conselheiros cristãos, que são os nossos pastores. Não tem problema nenhum em você procurar ajuda psicológica. Não tem problema nenhum. Mas lembrando que tem que haver uma consonância nisso daí. Porque se a palavra de Deus me garante, eu estou debaixo dessa palavra. Eu vou fazer o que tiver que ter que ser feito. Mas eu vou ver um dia de cada vez. E quando eu passar por algum momento de dúvida, de crise, quando eu ver que eu estou começando a jogar minha energia lá para o futuro, eu estou começando eu mesma a cavar o meu buraco no futuro, eu vou começar a buscar a presença do Senhor, eu vou começar a buscar pelo meu Deus, eu vou fazer o que tem que ser feito, vou procurar ajuda médica, mas acima de tudo, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou mudar minha energia, eu vou blindar a minha casa, eu vou jejuar, eu vou ministrar sobre o meu lar, eu vou ungir a minha casa, eu vou ungir a minha mente, eu vou fazer de tudo que for possível, entendendo que nós estamos numa batalha espiritual. Sabe onde Satanás mais entra? Quando a gente relaxa. Sabe onde Satanás mais faz? É quando a gente fala, bobeira, tudo é mimimi, não tem nada a ver. O nada a ver é o que mais nos leva para o inferno. O nada a ver é o que tem mais levado pessoas que são conhecedoras da palavra para o inferno. O mundo espiritual é vivo e eu tenho certeza, tudo que está sendo falado aqui, tanto o Espírito Santo do Senhor quanto os inimigos estão ouvindo, porque o mundo espiritual é vivo, mas é debaixo da autoridade do nome de Jesus, do sangue do Cordeiro, que nós repreendemos todo o mal. Convido o Ministério de Louvor, por favor. Que nós repreendemos todo o mal, que nós repreendemos toda a ação do inimigo. Toda ação do inimigo não habitará sobre a sua casa, sobre a sua mente. Saia do futuro. Saia dessa prisão. Liberte-se dessa ansiedade. Liberte-se dessa depressão. Liberte-se em nome de Jesus.